Como toda franquia, Fallout também tem seus jogos que foram cancelados e nunca chegaram às mãos do público. E é esses jogos que vamos falar hoje. Fallout 1 teve sua versão de PS1 cancelada. Essa versão ficou de 3 a 4 meses em pré-produção, mas acabou sendo cancelada. Até hoje não foram divulgados nenhum material dessa versão, então não sabemos se seria um port normal do jogo de PC ou ele teria alguma modificação para se adequar ao controle do PS1. Em 2000, antes do lançamento de Fallout Tactics, a 14 East apresentou um jogo chamado Fallout Extreme para a Interplay, que seria o primeiro Fallout para consoles, mirando especificamente o Xbox e PS2. O jogo poderia ser jogado em primeira ou terceira pessoa. O jogador controlaria uma equipe de 4 pessoas e seria capaz de trocar de personagem, com todos eles têm várias habilidades que você pode trocar a qualquer momento. A equipe poderia consistir em Wastelanders comuns, ex-membros da Brotherhood of Steel, supermutantes, xamãs nativos americanos e até mesmo guerreiros mongóis. Havia modo single e multiplayer, e seria o primeiro Fallout a se passar fora dos Estados Unidos. O projeto ficou em desenvolvimento por vários meses em 2000, mas não tinha realmente uma equipe de desenvolvimento concreta trabalhando nele, e nunca saiu do estágio de conceito. Antes do lançamento fraco de Fallout Tactics e Brotherhood of Steel de 2001, a Microsoft já estava planejando uma sequência para o jogo, intitulado Fallout Tactics 2. Mas como Fallout Tactics de 2001 fracassou comercialmente, a sequência logo foi cancelada e não passou da fase conceitual do desenvolvimento. Em 2003, tivemos o cancelamento do Fallout 3, que tinha o codinome de Van Buren. Essa história aqui é bem complicada, hein? Depois de Fallout 2 de 98, um novo Fallout estava em desenvolvimento na Black Isle e seria totalmente em 3D. Mas como a equipe não tinha experiência na época com jogos 3D, o desenvolvimento do jogo acabou sendo muito lento. Com isso, a Interplay acabou cancelando o jogo e passou a equipe para trabalhar no Icewind Dale de 2000. Em 2003, por causa dos problemas financeiros da Interplay, ela perdeu a licença para fazer jogos de Dungeons & Dragons, fazendo assim com que eles cancelassem o jogo Baldur's Gate 3, que seria feito numa engine totalmente 3D. Com esse cancelamento, a Interplay mandou a Black Isle reformular o que precisasse no motor gráfico de Baldur's Gate 3 e fizesse um novo Fallout com ele, que teria o codinome de Van Buren. No final de 2003, a Interplay demitiu os funcionários restantes da Black Isle e fechou ela, e cancelou o Van Buren. O jogo ficou em desenvolvimento por meio ano antes do seu cancelamento. Depois, em 2004, os direitos de produzir um jogo com o nome Fallout 3 foi comprado pela Bethesda. Uma curiosidade era que a primeira versão de Fallout 3 da Black Isle era tão grande em escopo que coisas foram deixadas para um eventual Fallout 4 da Black Isle, que nunca chegou nem a entrar em desenvolvimento, nem em pré-produção. Em 2004, tivemos o cancelamento de Fallout Brotherhood of Steel 2. Esse jogo começou o desenvolvimento antes do lançamento do Brotherhood of Steel 1 de 2004. Esse jogo pegaria muitas coisas emprestadas do Fallout Tactics 2 e do Fallout 3 Van Buren, e estava quase com o desenvolvimento completo, mas o jogo acabou sendo cancelado quando a Interplay demitiu a maior parte da sua equipe por causa dos seus problemas financeiros. Ainda em 2004, a Interplay estava com problemas financeiros e começou a licenciar suas franquias para outras empresas, com a Bethesda, como eu já disse, comprando o direito de fazer Fallout 3 e outros 2 Fallouts. Mas em 2007, a Bethesda comprou a franquia Fallout completamente, mas nesse acordo de compra, a Interplay ficou com o direito de fazer um jogo de Fallout Online. Assim nasceu o desenvolvimento de Fallout Online, ou como era conhecido internamente dentro da Interplay, Project V13. No acordo, a Interplay precisaria garantir um investimento de 30 milhões de dólares no jogo nos próximos 24 meses a partir de abril de 2007. Além disso, a Interplay precisaria lançar o jogo em até 4 anos a partir da data que começasse o desenvolvimento do jogo, e teria que pagar 12% de taxa de royalties para a Bethesda por todas as vendas e assinaturas do jogo. A Interplay não conseguiu cumprir todas as coisas que estavam no contrato, e a Bethesda entrou com processo para acabar com o desenvolvimento do jogo. Os direitos de fazer um Fallout Online voltaram para a Bethesda em janeiro de 2012,
como parte de um acordo com a Interplay. E o Fallout Online da Interplay teve o cancelamento oficial divulgado no final do mesmo ano. Mas a Interplay pegou esse projeto e tentou transformar em um outro jogo com o codinome também de Project V13, mas sem nenhum envolvimento com a franquia Fallout. Mas é isso, esses foram jogos cancelados de Fallout. Vou ficando por aqui, fiquem com Cristo sempre e até a próxima. We three, we're all alone, living in a memory. My echo, my shadow, and me. We three, we're not a crowd. We're not even company. My echo, my shadow, and me.